Boa noite. A história de hoje é sobre uma mulher que, das cinzas da humilhação, renasceu mais forte do que nunca. Clara estava parada junto à janela, observando a chuva. As gotas escorriam pelo vidro, unindo-se em trilhas irregulares que pareciam lágrimas. Suas próprias lágrimas já haviam secado há meses. Ela tinha chorado tudo o que podia no último semestre. Vai comer de novo? A voz de Ricardo soou no corredor, áspera e com desprezo evidente. Clara estremeceu e cobriu maquinalmente o prato de mingau de aveia. Era apenas mingau, sem manteiga, sem açúcar, mas para o marido até isso era demais. É o café da manhã, respondeu ela baixinho, sem se virar. Café da manhã, Ricardo zombou, entrando na cozinha. Olhe para você, virou uma vaca. Tenho nojo de te tocar. As palavras atingiam o alvo com precisão. Clara sabia que havia engordado. 8 anos haviam se passado desde o nascimento de Léo, mas o peso nunca voltou ao que era antes. Ela tentou dietas, foi à academia, mas o estresse e a tensão constantes em casa só pioravam a situação. Toda noite ela prometia começar uma vida nova na segunda-feira. Mas cada segunda-feira trazia novas decepções. Estou me esforçando, ela sussurrou, sentindo um nó doloroso se formar em seu peito. Esforçando-se? Ricardo bufou, servindo-se de café. Há 20 anos, quando nos conhecemos, você era uma beldade. Todos os homens viravam o pescoço. Agora, eu tenho vergonha de sair em público com você. Ele não dizia aquilo pela primeira vez. No último ano, essas palavras se tornaram tão habituais quanto o café da manhã. Clara ficou em silêncio, olhando para o prato. Em outros tempos teria argumentado, se defendido, mas agora não tinha forças. Ricardo terminou o café e olhou para o relógio. Preciso ir. Vou me atrasar esta noite. Outra reunião? Perguntou Clara, mesmo sabendo a resposta. Sim, ele respondeu secamente e saiu. Sem sequer se despedir, a porta bateu e Clara ficou sozinha no apartamento vazio. Léo tinha ido para um acampamento de férias há 1 semana e a casa parecia anormalmente silenciosa. Ela terminou o mingau lentamente, embora o apetite tivesse sumido. Em seguida, levantou-se e olhou para o reflexo no espelho do hall. Rosto redondo, queixo duplo, quadris largos sob um hobby disforme. Quando foi que ela parou de se reconhecer? Quando deixou de ser aquela garota que dominava as pistas de dança e atraía olhares de admiração? O celular do marido vibrou sobre a mesa. Ele havia esquecido. Clara olhou maquinalmente para uma tela e viu uma mensagem de Vanessa. Meu amor, estou te esperando hoje. Sinto tanto a sua falta. O coração dela despencou. As mãos tremeram. Clara desbloqueou o telefone. A senha ela sabia. Ricardo nunca se preocupava em trocá-la. A troca de mensagens era longa, explícita, cheia de uma ternura e paixão que tinham desaparecido há anos de sua vida com Ricardo. Vanessa, 26 anos, secretária no escritório dele, magra, vistosa, de pernas longas nas fotos. Tudo o que Clara não era mais. Clara afundou-se numa cadeira, ainda segurando o celular. Dentro dela não havia raiva, nem vontade de gritar. Havia apenas um vazio frio e avassalador. Ela colocou o telefone de volta no lugar e foi para o quarto. Tirou do armário um álbum de fotografias antigo. Ali estava o casamento deles. Ela de vestido branco, esbelta, feliz. O nascimento de Léo. As últimas férias juntos, há 3 anos. Quando foi que tudo mudou? Quando ela se tornou invisível para o próprio marido. À noite, Ricardo voltou tarde, quase à meia-noite. Clara estava acordada, deitada no escuro, olhando para o teto. Ela o ouviu se despir no hall, tentando não fazer barulho, e ir para o banheiro. O cheiro de perfume de outra pessoa pairava no ar. Você está acordada? Ele se espantou ao entrar no quarto. Não consigo dormir, respondeu Clara com a voz inexpressiva. Ricardo deitou-se em sua metade da cama, virando-se para a parede. Havia quase 1 metro de distância entre eles, mas parecia um abismo. Ricardo, ela o chamou baixinho. O quê? Estou cansado, Clara. Você esqueceu o celular esta manhã. Um silêncio pairou. Clara sentiu o corpo dele enrijecer e a voz dele se tornar cautelosa. Chegou uma mensagem. Eu vi.
Ricardo sentou-se bruscamente na cama e ligou o abajur. Seu rosto estava pálido, mas não culpado, e sim irritado. Você leu minhas mensagens? Estava na tela. Clara também se sentou. Vanessa, há quanto tempo? Ricardo passou a mão pelo rosto e de repente riu, uma risada curta e nervosa. 6 meses, talvez mais. Qual a diferença? Qual a diferença? Repetiu Clara, sentindo algo que há muito considerava morto começar a ferver em seu interior. Você me trai há 6 meses e pergunta qual a diferença? E o que você queria? Ricardo se virou para ela e havia raiva fria em seus olhos. Olhe para você, veja no que você se transformou. Parou de se cuidar, parou de ser mulher. Você é apenas um móvel confortável e familiar. Cada palavra era como um tapa. Eu dei à luz o seu filho. A voz de Clara tremia. Eu o criei, cuidei da casa, trabalhei. E comeu tudo o que viu pela frente, interrompeu Ricardo. Não procure desculpas. Vanessa é 10 anos mais nova que você, mas encontra tempo para a academia, para si mesma. Ela quer agradar. E você? Quando foi a última vez que vestiu algo diferente dessas roupas de saco? Clara se calou. As palavras ficaram presas na garganta. Estou indo embora, disse Ricardo de repente. Não aguento mais viver assim. Ela está esperando um filho, meu filho, e eu quero estar com ela. O mundo desabou. Simplesmente desabou em um instante. O quê? Clara engasgou. Você ouviu. Vou sair em alguns dias. O apartamento é seu, não sou mesquinho. Pagarei pensão para o Léo, mas preciso seguir em frente, Clara. E com você, não tenho futuro. Ele deitou-se de novo e apagou a luz, como se tivesse acabado de discutir o clima, e não destruído 20 anos de vida a 2. Clara permaneceu sentada no escuro, incapaz de se mexer. Tudo estava dormente por dentro. Ela não chorava, não havia lágrimas. Havia apenas um vazio tão profundo que parecia que ela iria cair nele e desaparecer. Na manhã seguinte, Ricardo fez a mala. Ele o fez rapidamente, de forma prática, sem olhar para a esposa. Clara estava na porta do quarto, observando em silêncio o homem com quem vivera mais da metade de sua vida adulta partir. Volto em uma semana para buscar o resto das coisas. Ele disse, fechando a mala. Quero levar tudo quando eu vier, eu mesmo falo com Léo quando ele voltar dos meus pais. Como você vai dizer ao seu filho que abandonou a mãe dele por uma garota que tem idade para ser sua filha? Perguntou Clara baixinho. Direi a verdade, que as pessoas mudam, que o amor acaba. Ele é pequeno, vai superar, crianças se acostumam com tudo. Ricardo pegou a mala e foi em direção à porta. Adeus, Clara. Não fique brava. Será melhor para todos. A porta se fechou. Clara ouviu o elevador descendo, levando embora o passado dela. Os primeiros 3 dias, Clara passou em uma espécie de torpor. Ela se levantava, preparava mecanicamente o café da manhã que não conseguia comer, andava pelo apartamento. Olhava pela janela. O mundo lá fora continuava a viver sua vida normal. Pessoas corriam para o trabalho, crianças brincavam no quintal, em algum lugar tocava música, e o mundo dela havia parado. Ela não ligou para as amigas, não queria ouvir simpatia nas vozes, conselhos que não ajudariam em nada. Não queria ver a pena nos olhos. Pobre Clara. O marido a trocou por causa do peso. Ela já ouvia essas palavras em sua cabeça, ditas por vozes diferentes. No 4º dia, ela finalmente saiu do apartamento. Precisava comprar mantimentos. A geladeira estava vazia. Clara vestiu a calça jeans que mal fechava no quadril e uma túnica larga, pegou a bolsa e saiu. O supermercado ficava 2 quadras. No caminho, ela encontrou a vizinha Marisa, com quem às vezes conversava na portaria. Clara, chamou ela. Há quanto tempo? Como você está? Normal, Clara forçou um sorriso. E Ricardo? Não o tenho visto ultimamente. Viajou, a trabalho, mentiu Clara, passando rapidamente, sem dar chance de a conversa continuar. No supermercado, ela jogava os produtos na cesta mecanicamente. Arroz, feijão, pão, ovos. Ao passar pela seção de doces, parou. Na prateleira estavam os seus favoritos, sonhos de creme. Antes, Ricardo sempre fazia comentários se os via na geladeira. Você já está gorda e ainda come essa porcaria. Clara pegou uma caixa com 6 sonhos e colocou na cesta.
Depois pegou mais um pacote de biscoitos e chocolate amargo, que amava na juventude. Em casa, ela sentou-se à mesa e comeu 3 sonhos seguidos, depois mais 2. O creme doce derretia na boca e por alguns minutos a dor recuava, mas depois voltava em uma onda ainda mais forte, junto com o nojo de si mesma. É por isso que ele foi embora. Porque você não consegue nem se controlar. Clara olhou para a caixa vazia e chorou. Finalmente chorou, amargamente, soluçando, como não fazia desde a infância. As lágrimas escorriam pelo rosto, pingavam na mesa, nas mãos. Ela chorava pelos anos perdidos, pelas esperanças desfeitas, pelo fato de que ninguém mais a abraçaria e diria que a amava. O telefone tocou. Clara enxugou o rosto e olhou para a tela. Era a mãe de Ricardo, Dona Carmen, uma mulher que nunca tinha gostado muito da nora, achando que o filho merecia um partido melhor. Alô? Clara atendeu. Clara, sou eu. A voz da sogra era fria. Ricardo me contou tudo. Quero levar o neto para passar o resto das férias comigo. Ele não deve ver você nesse estado. Que estado? Perguntou Clara baixinho. Ricardo disse que você se descuidou completamente, que está com depressão. A criança não precisa disso. Eu vou buscar Léo diretamente na casa da Alice quando ele terminar a visita. Você e Ricardo resolvam-se, mas deixem o menino em paz. A senhora não tem esse direito. Eu tenho o direito de cuidar do meu neto, interrompeu Dona Carmen. Ricardo tem razão. Ele precisa começar uma vida nova. E você? Você só tem a si mesma para culpar, Clara. Devia ter se cuidado. Bipes. A sogra desligou. Clara colocou o telefone na mesa e fixou o olhar num ponto. Então era isso. Tudo estava contra ela. Até Léo queriam tirar, como se ela fosse uma leprosa. Ela se levantou e foi até o espelho no hall. Olhou para si mesma com um olhar longo e atento. Rosto inchado de chorar, cabelo sem vida preso num rabo de cavalo desleixado, túnica esticada, sob a qual se adivinhavam as dobras na barriga. Você só tem a si mesma para culpar. Talvez eles tivessem razão. Talvez ela fosse a única culpada por tudo. Se não tivesse engordado, se tivesse permanecido aquela garota esbelta, Ricardo não teria ido embora, não teria se apaixonado por aquela Vanessa de pernas longas e barriga chapada. Clara voltou para a cozinha e pegou o notebook. Abriu as redes sociais e encontrou a página do marido. Ele não escondia o relacionamento. Nas fotos estava Vanessa, alta, esbelta, com lábios vibrantes e um sorriso branco. Eles se abraçavam na praia, tomavam café em uma cafeteria, riam, olhando um para o outro. Na última foto, postada há 2 dias, Vanessa estava com um vestido justo e uma pequena barriga era visível. A legenda dizia: "Nossa felicidade está prestes a nascer." Havia centenas de curtidas. Os comentários: "Parabéns! Que casal lindo! Muita felicidade para vocês." Clara fechou o notebook. As mãos tremiam. Uma onda de raiva subiu por dentro. Tão forte que ela quis gritar, quebrar a louça, destruir tudo ao redor. Mas não o fez. Em vez disso, abriu a geladeira novamente, pegou o último sonho e o comeu, olhando para o vazio. Depois, foi ao banheiro e olhou longamente para o espelho. Bochechas inchadas, queixo duplo, figura arredondada. Quando isso aconteceu? Quando ela parou de ser ela mesma? Ela se lembrou de 20 anos atrás, quando Ricardo a viu numa festa da faculdade, como se aproximou, a convidou para dançar, como dançaram a noite toda, como ele dizia que ela era a garota mais bonita do mundo. Lembrou-se do pedido de casamento no terraço do alojamento, sob as estrelas, como ele prometeu amá-la por toda a vida, na alegria e na tristeza. Lembrou-se do parto, difícil, longo, como Ricardo segurou a mão dela e disse que ela era a mais forte. Como chorou de felicidade quando viu Léo. Quando foi que tudo mudou? Provavelmente, gradualmente. Os primeiros quilos após o parto, depois mais alguns. Noites mal dormidas, estresse, cansaço constante, a rotina que a sugava como um pântano. Trabalho, casa, filho. Não havia tempo para pensar em si mesma. E quando tinha tempo, Clara simplesmente desabava de exaustão. Ricardo também mudou. Começou a trabalhar mais,
a se atrasar com mais frequência, a abraçar e beijar menos, a criticar mais. Primeiro, suavemente, com humor. Você precisa ir à academia, senão o vestido não vai caber. Depois, mais duro, você está gorda. Depois, com desprezo, tenho nojo de você. E ela acreditou. Acreditou que a culpa era dela, que não se esforçava o suficiente, que era uma esposa ruim. Clara voltou para a cozinha e sentou-se à mesa. Pegou um bloco de notas e uma caneta. Começou a escrever uma lista. O que fazer agora? 1. Divórcio. 2. Pensão. 3. Trabalho. 4. Léo. 5. Eu. Ela olhou por muito tempo para o último item. Eu. Quem ela era agora? Uma esposa abandonada? Uma mãe solteira? Uma gorda fracassada que foi trocada por uma mais jovem? Não, não era só isso. Ela já foi outra pessoa. Ela já teve sonhos, planos, objetivos. O que aconteceu com aquela garota que queria abrir seu próprio escritório de design, que desenhava esboços de interiores e sonhava com grandes projetos? Ela se afogou na rotina, na maternidade, nas tentativas de agradar o marido, que de qualquer forma a deixou. Clara levantou-se abruptamente, foi para o quarto, abriu o armário de Ricardo. Ternos, camisas, gravatas, tudo pendurado e passado com cuidado. Ela sempre cuidou do guarda-roupa dele, passava as camisas, limpava os ternos. Ela começou a jogar as roupas no chão, uma após a outra. O terno que ele usou no aniversário de casamento no ano passado. A camisa que ela lhe deu de presente. A gravata que ele usou na formatura de Léo no jardim de infância. As roupas caíam, formando uma pilha disforme. Clara parou, respirando pesadamente. O que ela estava fazendo? Qual o sentido disso? Ela se ajoelhou ao lado da pilha de roupas e chorou novamente. Baixinho, sem soluços. As lágrimas simplesmente escorriam e ela não tentou detê-las. No dia seguinte, Clara acordou com a cabeça limpa. Algo havia mudado durante a noite. Ela não queria mais ficar deitada se lamentando. Não queria mais ser uma vítima. Levantou-se, tomou banho, lavou o cabelo de verdade pela primeira vez em uma semana. Depois pegou o hobby velho de Ricardo e o levou, junto com toda a pilha de roupas, para o hall. Mais tarde levaria para uma instituição de caridade ou simplesmente jogaria fora. Não importava. Clara ligou para o trabalho. Ela era contadora em uma pequena construtora e estava de licença médica há 2 semanas. O médico havia diagnosticado exaustão nervosa. Alô, dona Silvia? É a Clara? Voltarei amanhã? Clarinha, tem certeza? Não quer descansar mais um pouco? Perguntou a chefe, com interesse. Não, eu preciso trabalhar. Obrigada pela compreensão. O trabalho era algo que a distrairia dos pensamentos, que lhe daria alguma sensação de normalidade. Após a ligação, Clara sentou-se ao computador e começou a pesquisar informações sobre o divórcio. O procedimento, os documentos, os prazos. Descobriu que, com um filho menor de idade, o divórcio só poderia ser feito através do tribunal. Era preciso entrar com uma ação, juntar documentos, definir a guarda e o regime de visitas. Ela anotou o telefone de um advogado especializado em direito de família. Iria ligar no dia seguinte para marcar uma consulta. Depois, abriu a conta bancária. A conta dela e de Ricardo era conjunta, mas restava pouco dinheiro, cerca de 40 mil reais. 40 mil reais. Ricardo, aparentemente, havia sacado a maior parte antes de sair. Clara transferiu o dinheiro para sua conta. Era dinheiro dela também. Ela trabalhou, contribuiu para a família. O apartamento estava em seu nome. Ela o havia herdado de seus pais, que morreram 10 anos atrás. Pelo menos isso, alguma estabilidade. Clara olhou para a foto de Léo na prateleira. Um menino de 8 anos, loiro, sorridente, o filho dela, a única pessoa que a amava de verdade, e ela não permitiria que a sogra o levasse. Não permitiria. Ela ligou para a prima Alice, com quem Léo estava hospedado. Alô, Ale, oi, como está meu menino? Clara, a prima se alegrou. Está ótimo. Fomos ao parque, tomamos sorvete, ele está perguntando quando o pai vem. O que eu digo? Clara engoliu o nó na garganta. Diga que o pai está ocupado. Eu mesma explico tudo quando for buscá-lo. Alê, preciso te avisar de uma coisa. Talvez a dona Carmen ligue e peça para você entregar o Léo. Por favor, não o entregue.
O que aconteceu? Alice ficou preocupada. Ricardo me deixou por outra e a mãe dele agora quer levar o neto. Um silêncio pairou. Meu Deus, Clara, por que não me disse antes? Não conseguia, Alê. Apenas não entregue Léo a ninguém, exceto a mim. Vou buscá-lo em alguns dias. Tudo bem, Claro, meu sol. Claro, pode vir. Vamos esperar por você. Após a conversa, Clara sentiu algum alívio. Léo estava seguro, isso era o principal. Ela foi para a cozinha, abriu a geladeira, pegou os restos dos sonhos, chocolate, biscoitos. Clara ficou parada, olhando para toda aquela fartura. Depois, com determinação, pegou um saco e jogou tudo no lixo. Chega, disse em voz alta. Chega de ter pena de mim mesma e de descontar os problemas na comida. Ela pegou o celular e pesquisou a academia mais próxima na internet. A mensalidade não era barata, mas agora isso era o mais importante. Marcou uma aula experimental para a noite seguinte. Depois, encontrou um grupo de apoio para mulheres passando por divórcio. Reuniões online às terças e quintas-feiras. Clara se inscreveu, talvez ali ela encontrasse pessoas que a entenderiam. Ao anoitecer, ela tinha um plano pronto. Claro, estruturado. 1. Voltar ao trabalho. 2. Formalizar o divórcio com um advogado. 3. Buscar Léo. 4. Começar a fazer exercício. 5. Encontrar uma psicóloga. 6. Voltar a ser eu mesma. O último item era o mais importante e o mais assustador. Voltar a ser ela mesma. Aquela garota que acreditava em sua força, que sonhava e alcançava objetivos. Clara deitou-se cedo. Pela primeira vez em muitos dias, o sono foi profundo, sem pesadelos ou despertares no meio da noite. Na manhã seguinte, ela acordou às 7 horas, fez uma série de exercícios simples encontrada na internet, de 15 minutos. Os músculos doíam, o corpo não obedecia, mas ela terminou. Depois, tomou café da manhã com mingau de aveia e maçã, e bebeu chá verde. No trabalho, os colegas a receberam com cautela, com interesse nos olhos. Dona Silvia a chamou em seu escritório. Clara, como você está? Não quer descansar mais? Dona Silvia, estou bem, de verdade. Preciso trabalhar. A chefe olhou para ela com atenção. Tudo bem, mas se precisar de algo, me diga. E mais uma coisa, tenho uma amiga. Ela é psicóloga, uma ótima profissional. Aqui estão os contatos dela, caso precise. Clara pegou o cartão e agradeceu. A bondade inesperada a fez lacrimejar, mas ela se conteve. O trabalho a distraía. Números, relatórios, lançamentos. Tudo isso não exigia emoções, apenas rotina, calmante e compreensível. À noite, Clara foi para a academia. A aula experimental era em grupo, algo entre aeróbica e alongamento. Ela ficou no fundo da sala, envergonhada do seu corpo em calças de moletom largas e camiseta. Ao redor, havia garotas esbeltas em leggings coloridas, executando os exercícios com confiança. Não se acanhem, movam-se no seu ritmo. Sorriu a instrutora, Isabela, uma jovem de 30 e poucos anos com um corte de cabelo curto. O importante é começar. Clara começou. Foi difícil. Em 10 minutos, ela estava ofegante. O rosto vermelho, a camiseta grudada no corpo de suor. Mas ela continuou. Diminuía o ritmo quando não aguentava, mas não parava. Após a aula, Isabela se aproximou dela. Qual a impressão? Difícil. Clara admitiu honestamente, enxugando o rosto com a toalha. A primeira vez é sempre difícil, mas você foi ótima por não desistir. Volte mais vezes. Em 1 mês, será muito mais fácil, acredite. Em casa, Clara tomou banho e desabou na cama. O corpo todo doía, mas era uma dor agradável. Dor de esforço. E não dor da alma. Ela pegou o celular e viu uma mensagem de Ricardo. Passo para pegar minhas coisas na sexta-feira. Estarei por volta das 6 da noite. Curto, profissional, como se fossem apenas vizinhos, e não pessoas que viveram 20 anos juntas. Clara colocou o telefone de lado e olhou para o teto. Sexta-feira, depois de amanhã. Ela tinha 2 dias para se preparar. A quinta-feira passou na correria. Clara marcou uma consulta com o advogado para sábado. Comprou tênis novos para a academia. Arrumou o apartamento.
Ela metodicamente removeu todos os vestígios da presença de Ricardo. Fotos em porta-retratos, a caneca favorita dele, os óculos reservas que ele havia esquecido na cômoda. Ela colocou tudo numa caixa e a deixou perto da porta, que ele levasse e não voltasse mais. À noite, ela teve sua primeira reunião online do grupo de apoio. Clara ligou o computador, entrou na videoconferência. 7 rostos apareceram na tela, mulheres de diferentes idades, todas com expressões semelhantes. Cansaço, dor, mas algo mais, talvez esperança. Boa noite, cumprimentou a mediadora, uma mulher de 50 e poucos anos, com uma voz suave. Hoje temos uma nova participante. Conte-nos sobre você, se estiver à vontade. Clara respirou fundo. Meu nome é Clara. Meu marido me deixou há 1 semana por outra mulher. Ela está grávida. As palavras saíam com dificuldade, mas ela continuou. Ele disse que a culpa era minha, que eu engordei, que ele tinha nojo de mim. E eu quase acreditei que era verdade. Quase? Perguntou a mediadora. Quase, Clara confirmou. Mas agora estou tentando me reencontrar. Não sei se vou conseguir, mas estou tentando. As outras mulheres acenaram em compreensão. Uma delas, Patrícia, uma ruiva de 30 e poucos anos, começou a falar. Minha história é parecida. Só que meu ex-marido me deixou porque eu não podia ter filhos. Disse que eu era incompleta. Durante 2 anos, acreditei que havia algo errado comigo. Até que percebi que o problema não estava em mim. O problema está na pessoa que humilha quem ama. A reunião durou 1 hora. Clara mais ouvia do que falava. Ouviu as histórias das outras mulheres, a dor delas, a luta delas, as pequenas vitórias delas, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha, que a dor dela era compreendida, que ela não era louca nem culpada. Quando a reunião terminou, Clara se sentiu mais leve. Não muito, mas mais leve. A sexta-feira começou com outra aula na academia. Desta vez, ela escolheu algo mais suave, yoga para iniciantes. A instrutora, uma senhora mais velha com cabelos grisalhos e voz calma, a ajudava a fazer as posturas corretas, a encorajava. Não se compare com os outros, dizia ela. Compare-se apenas com a Clara de ontem. Você já está melhor do que estava ontem porque você veio. Após a aula, Clara foi a uma cafeteria, em frente à academia. Pediu uma salada de legumes e chá verde. Em uma mesa próxima, havia um grupo de jovens. Riam, discutiam alguma coisa. Uma delas disse algo, e todas caíram na gargalhada. Clara as observava e pensava, quando foi a última vez que ela riu assim? Quando foi que se sentiu leve, despreocupada? Não se lembrava. Ela pegou o celular e abriu as fotos antigas. Ali estava ela, numa festa da faculdade, de vestido curto, batom vibrante nos lábios, rindo, abraçando as amigas. Ali estava ela na formatura, de vestido vermelho, esbelta e feliz. Ali estava ela com Ricardo nas primeiras férias deles juntos, na praia. Ela de maiô, bronzeada, em forma. Aquela garota existiu. Ela era real. Para onde ela foi? Clara fechou as fotos e olhou para o próprio reflexo no espelho da parede da cafeteria. Rosto redondo, sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo. A jaqueta esportiva escondia a figura. Eu vou te encontrar, prometeu ela baixinho ao seu reflexo. Eu prometo. Ela voltou para casa por volta das 5. Tinha 1 hora até a chegada de Ricardo. Clara trocou de roupa, vestindo jeans e um suéter, penteou-se e até passou um batom rosa claro nos lábios. Não para ele, para si mesma. Ela estava sentada na cozinha tomando chá quando a campainha tocou. Exatamente às 6 horas. Clara abriu a porta. Na soleira estava Ricardo, com 2 malas grandes. Ele parecia bem. Camisa nova, corte de cabelo novo. Até havia emagrecido um pouco. Oi, disse ele entrando. Vim pegar minhas coisas. Eu sei. Clara se afastou. Está tudo nas caixas, perto do armário. Ricardo foi para o quarto. Clara permaneceu na cozinha, não querendo assistir enquanto ele recolhia os últimos pedaços da vida que tiveram juntos. Passaram-se cerca de 20 minutos. Ricardo saiu com as malas cheias. Acho que é tudo, disse ele, olhando ao redor. Clara, sobre o divórcio. Eu já pesquisei tudo, ela o interrompeu. Vou dar entrada na segunda-feira.
Quero formalizar a pensão alimentícia para Léo e definir o regime de visitas. Ricardo franziu a testa. Você entende que agora tenho outra família. Não posso pagar tanto quanto... Você pagará o que o tribunal determinar, disse Clara com firmeza. Léo é seu filho e você tem a obrigação de sustentá-lo. Clara, não complique. Vamos fazer um acordo civilizado. Civilizado? Ela sorriu sem humor. Você foi embora sem sequer se despedir do seu filho. Você me chamou de vaca e disse que tinha nojo de me tocar. Isso é civilizado? Ricardo apertou os lábios. Eu disse isso no calor do momento. Você não precisa levar tão a sério. Vá embora, Ricardo. Simplesmente vá embora. Meu advogado entrará em contato com você. Ele hesitou, obviamente querendo dizer algo, mas mudou de ideia. Pegou as malas e foi parar na porta. Sabe, ele disse de repente na soleira. Pensei que você estaria chorando, implorando para eu voltar. E você... Você até emagreceu, parece. Vá embora, Clara repetiu. Ricardo deu de ombros e saiu. A porta se fechou. Clara ficou parada no meio do hall, respirando fundo, lentamente. Ela não chorou, não gritou, não desabou no chão. Ela apenas ficou ali, respirando, e então sorriu, fracamente, mas sorriu. O primeiro round era dela. Ela não se desfez, não implorou, não demonstrou fraqueza. Clara foi para a cozinha e sentou-se à mesa. Pegou o bloco de notas onde estava o seu plano. Dia 7. Ricardo pegou as coisas. Eu não chorei. Eu sou mais forte do que pensava. Ela fechou o bloco de notas e olhou pela janela. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons laranja e rosa. A nova vida estava apenas começando. O sábado começou com a ida ao advogado. Clara acordou cedo, com a cabeça clara e a intenção firme. Ela vestia um vestido azul escuro que não usava há 2 anos. Estava um pouco apertado, mas ainda servia. Arrumou o cabelo, maquiou-se, olhou para o espelho e viu as mudanças, pequenas, quase imperceptíveis, mas elas estavam lá. O advogado, Dr. Roberto Azevedo, a recebeu em seu escritório no centro da cidade. Um homem de 50 e poucos anos, com têmporas grisalhas e um olhar atento. Conte-me, disse ele, abrindo um bloco de notas. Clara contou tudo. Sobre a traição, a humilhação, a amante grávida, o desejo da sogra de levar o filho. Ela falou com calma, sem lágrimas, expondo os fatos. Dr. Azevedo ouviu, anotou, às vezes fazia perguntas para esclarecer. Ótimo, disse ele quando ela terminou. A situação é desagradável, mas tem solução. O apartamento ser seu é um ponto a favor. O filho é menor de idade. O tribunal quase sempre deixa as crianças com a mãe, a menos que haja motivos de peso em contrário. A pensão alimentícia, 25% da renda do pai para um filho. O regime de visitas, definiremos conforme o seu desejo. E se a mãe dele tentar levar o neto pela via judicial? Perguntou Clara. Sem fundamentos, não será possível. Você trabalha, tem moradia, não foi destituída do poder familiar. A avó pode entrar com uma ação, mas as chances são mínimas. Não se preocupe com isso. Clara sentiu um alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o chão firme sob os pés. Vou preparar a documentação, continuou o Dr. Azevedo. Você precisará reunir a certidão de casamento, a certidão de nascimento de Léo, os documentos do apartamento. Daqui a 1 semana entraremos com a ação. Obrigada, Clara se levantou. Muito obrigada. Ao sair do escritório, ela se sentiu como uma guerreira antes da batalha. Assustada, mas sabendo que iria lutar. Por si mesma, por Léo, pelo direito a uma vida digna. Após o encontro com o advogado, Clara foi buscar o filho na casa da prima. Alice morava num bairro tranquilo, numa casa com jardim. Quando Clara entrou no quintal, Léo estava brincando com os primos, chutando uma bola, rindo, todo vermelho de calor e feliz. — Mamãe! Ele correu para ela, abraçando as pernas dela. — Você veio! Clara o pegou no colo, apertou-o contra si. Ele cheirava a verão, grama e suor de criança. — Vim, meu bem, senti saudades. — E o papai? Ele não veio? Clara olhou para Alice. A prima assentiu com a cabeça e levou as outras crianças para dentro. — Léo,
precisamos conversar. Clara sentou-se ao lado do filho num banco. O papai agora vai morar separado de nós. Por quê? Os olhos do menino se arregalaram. Ele está bravo comigo? Não, meu sol, não. Você não tem culpa de nada. Clara o abraçou. Apenas acontece com adultos. Às vezes, as pessoas não conseguem mais viver juntas. Mas o papai te ama e vai te ver. E você? Você também me ama? A voz de Léo tremia. Eu te amo mais do que tudo no mundo. Clara beijou o topo da cabeça dele. E eu nunca vou embora de perto de você. Nunca, eu prometo. Léo chorou baixinho, aninhado em seu ombro. Clara acariciava as costas dele, contendo as próprias lágrimas. Era injusto. O menino não merecia isso. Ele não tinha culpa de que o pai fosse egoísta. À noite, eles voltaram para casa. Léo estava quieto, pensativo. Clara preparou as panquecas favoritas dele com geleia. Eles assistiram a um desenho animado juntos, e ela o colocou para dormir. Mãe, a gente vai ficar bem sem o papai? Ele perguntou enquanto ela o cobria com o cobertor. Vamos, disse Clara com firmeza. Prometo que vamos ficar bem. Quando Léo adormeceu, Clara saiu para uma varanda. A noite estava quente, o ar cheirava jasmim. Em algum lugar lá embaixo tocava música, pessoas riam. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Alice. Obrigada por tudo. Você me deu muito apoio. A resposta veio quase imediatamente. Sempre ao seu lado, irmãzinha. Você é forte. Tenho orgulho de você. Clara sorriu. Sim, ela era forte. Não se rendeu, não se despedaçou, continuava a viver, a lutar, a seguir em frente. No domingo, ela e Léo foram ao parque, andaram nos brinquedos, tomaram sorvete, alimentaram os patos no lago. O menino estava gradualmente descongelando, rindo novamente, embora a preocupação às vezes brilhasse em seus olhos. Mãe, a vovó Carmen vai vir nos visitar? Ele perguntou enquanto estavam sentados num banco. Não sei, meu sol. Você quer? Léo encolheu os ombros. Ela sempre diz que eu como errado e que brinco muito alto. Clara suspirou. Dona Carmen nunca soube amar o neto de forma simples. Sempre criticava, ensinava, comparava com outras crianças. Se ela vier, a gente a vê. Se não vier, não tem problema. Você tem a tia Alice, tem amigos. Nós não estamos sozinhos. Léo assentiu e correu de volta para o balanço. Clara o observava e pensava no futuro. O que ela poderia dar ao filho? Estabilidade, amor, apoio. Isso era suficiente. Tinha que ser suficiente. À noite, quando Léo já estava dormindo, Clara recebeu uma ligação de Dona Silvia. Clara, desculpe incomodar no fim de semana. Só queria dizer que preciso de uma pessoa para um novo projeto. O design de um escritório para um cliente grande. Você já fez isso antes, certo? Sim, Clara respondeu com cautela. Mas faz tempo, uns 10 anos, antes do Léo nascer. Não importa. Você tem a formação, tem bom gosto. Eu vi seus trabalhos antigos no portfólio quando te contratei. A remuneração é boa, será a parte do seu salário de contadora. Pense nisso. Certo. Clara desligou e pensou. Design de interiores. Seu antigo sonho. A razão pela qual ela estudou na faculdade. A paixão que a consumia. Ela foi até o quartinho de bagunça e tirou uma caixa com seus trabalhos antigos. Esboços, plantas, fotos de projetos realizados, um apartamento para um jovem casal, um escritório para uma startup, um quarto de criança. Tudo isso era parte dela. Uma parte que ela havia abandonado pela família, pela rotina, por um marido que a deixou de qualquer maneira. Clara passou a mão sobre um dos esboços. Talvez fosse um sinal, talvez fosse hora de voltar ao que ela amava. Ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para Dona Silvia. Eu aceito, vamos tentar. A segunda-feira começou com um novo ritmo. Clara levou Léo para a escola. O menino estava relutante, ainda sofrendo com a ausência do pai. Mas ela tentou ser animada e alegre, para não demonstrar suas preocupações. No trabalho, Dona Silvia a convidou para a sala de reuniões, onde um cliente já a esperava. Dr. Fernando Castilho, um homem de 40 e poucos anos, de terno formal e olhar atento. Clara, este é Dr. Fernando Castilho. Ele está abrindo um novo escritório para a empresa e procurando um designer. Muito prazer, Dr. Fernando.
Ele estendeu a mão. Dona Silvia falou muito bem de você. Clara apertou a mão dele, sentindo-se nervosa. Tinha passado muito tempo desde o último projeto dela. Mostre-me seu portfólio, pediu o Dr. Castilho. Clara pegou o tablet com as fotos dos trabalhos antigos. Ele folheou com atenção, às vezes assentindo, comentando algo. Gostei, ele finalmente disse. Aprecio o seu estilo. Discreto, mas com personalidade. O escritório tem 200 metros quadrados. 200 me. Precisa de área de recepção, 3 escritórios, sala de reuniões e área de descanso para os funcionários. O orçamento discutiremos separadamente, quando você pode começar. Preciso de alguns dias para visitar o local, fazer as medições, preparar os primeiros esboços. Clara tentou falar com confiança. Perfeito. Aqui está o endereço. Pode ir a qualquer momento. Darei as chaves à segurança. Aguardo suas ideias em uma semana. Quando o Dr. Castilho saiu, Clara ficou sentada à mesa, sem acreditar no que estava acontecendo. Um projeto de verdade, o que ela sonhava há anos. Vai dar conta? Perguntou Dona Silvia. Vou dar, respondeu Clara com firmeza. Com certeza vou dar conta. À noite, depois de colocar Léo para dormir, ela tirou seus livros antigos de design, abriu os programas de projeto no computador. As mãos tremiam de emoção. Era uma chance de se reencontrar, de provar que não era apenas uma esposa abandonada, mas uma profissional, uma pessoa talentosa. Na terça-feira, Clara foi visitar o local. Paredes brancas e vazias, janelas grandes, tetos altos. Ela caminhava pelos cômodos, fazia medições, tirava fotos e as ideias já nasciam em sua cabeça. Tons claros, materiais naturais, muito ar e luz, funcionalidade, mas com um toque especial. Ela passou 2 horas lá, fazendo esboços no bloco de notas. Ao sair, sentiu-se viva. De verdade, pela primeira vez em muitos anos. No treino da noite na academia, Isabela notou as mudanças. Clara, você está ótima, já dá para ver a diferença. A postura está melhor, os movimentos mais confiantes. É mesmo? Clara se olhou no espelho. E era verdade, algo havia mudado. Talvez ainda não na aparência, mas na forma como ela se portava, na expressão do rosto. É verdade. Continue assim. Em casa, Clara subiu na balança, menos 3 quilos em 2 semanas. Pouco, mas era o começo. Na quarta-feira, Dona Carmen ligou. A voz estava fria, como sempre. Clara, quero ver meu neto. Venho no sábado. Tudo bem, Clara respondeu calmamente. Venha às 3 horas, e eu quero conversar com você a sós. Sobre o quê? A senhora verá. Clara desligou com um sentimento pesado. O que mais a sogra havia inventado? Mas ela não se deixaria intimidar. Não agora, que estava começando a voltar à vida. Quinta e sexta-feira voaram com o trabalho no projeto. Clara desenhava esboços, selecionava materiais, fazia orçamentos. Trabalhava até tarde depois de colocar Léo para dormir. Esquecia-se da comida, do tempo, mergulhada completamente na criação. No sábado, ela tinha a primeira versão do projeto pronta. Olhou para o resultado e sorriu. Ficou bom, talvez até muito bom. No sábado, pontualmente às 3, a campainha tocou. Dona Carmen estava na porta com um grande pacote de presentes para Léo. Olá! Ela disse secamente, entrando. Olá! Clara se afastou. Vovó! Léo saiu correndo do quarto e abraçou as pernas de Dona Carmen. Olá, meu menino. A sogra afagou a cabeça dele. Trouxe brinquedos para você. Vá ver. Léo pegou o pacote e correu para o quarto. Dona Carmen tirou o casaco e foi para a cozinha, como se fosse a casa dela. Precisamos conversar, ela disse, sentando-se à mesa. Estou ouvindo. Clara sentou-se em frente. Ricardo me disse que você quer entrar com o divórcio. O advogado está preparando a ação. Entraremos na próxima semana. Dona Carmen apertou os lábios. Você está destruindo a família. Ricardo destruiu a família quando arranjou uma amante. Clara respondeu calmamente. Homens erram. É preciso saber perdoar, fechar os olhos para algumas coisas. Eu vivi assim a vida toda com o pai dele. Talvez por isso o pai dele não a respeitasse. Disse Clara, baixinho, mas com firmeza. Perdoar uma traição repetidamente não é força, é fraqueza. Eu não quero viver assim. E como você vai viver?
A voz de Dona Carmen tinha raiva. Sozinha com um filho, você não consegue nem cuidar de si mesma. Olhe para você. Eu estou olhando. Clara se levantou e foi até o espelho no hall. E sabe o que eu vejo? Eu vejo uma mulher que parou de se esconder, que está lutando, que está voltando à vida. Sim, eu não sou magra, mas estou trabalhando em mim e estou fazendo isso por mim e não pelo seu filho. Ricardo diz que você está exigindo pensão. Léo tem direito ao sustento do pai. Não sou eu quem exige, é a lei. Dona Carmen se levantou, pegou a bolsa. Você vai se arrepender. Ricardo vai contratar um bom advogado, ele vai tirar a guarda do seu filho. Pode tentar. Clara abriu a porta. Eu também tenho um advogado, e a lei está do meu lado. A sogra saiu sem sequer se despedir do neto. Clara fechou a porta e se encostou nela, respirando pesadamente. As mãos tremiam, mas não de medo. De adrenalina, da consciência de que ela não havia cedido, não havia permitido ser intimidada. Léo espiou do quarto. Mãe, a vovó foi embora. Foi, meu sol. E ela vai voltar? Não sei, talvez. Posso pedir para ela não vir mais? Ela está sempre brava. Clara abraçou o filho. Talvez ela só não saiba demonstrar amor de outra forma. Mas ela pensou, talvez seja melhor se Dona Carmen não aparecer mais na vida deles. Na segunda-feira, Clara se encontrou com o Dr. Castilho para mostrar os primeiros esboços do projeto. Ela estava nervosa o caminho todo até o escritório dele, verificando os arquivos no tablet pela 100ª vez, ajeitando o cabelo antes de entrar. Dr. Castilho analisou cada esboço com atenção, ampliando a imagem, examinando os detalhes. Clara estava sentada em frente, com as mãos apertadas no colo, esperando. Excelente! Ele finalmente disse, pousando o tablet. É exatamente o que eu queria. Moderno, mas não frio. Funcional, mas com alma. Quando você pode fazer a visualização completa? Até o fim da semana? Clara respondeu, sentindo a alegria explodir por dentro. Deu certo. Ele gostou. Ótimo. E vamos discutir o contrato. Dona Silvia me passou os seus honorários. Eu concordo. Mais um bônus se você terminar no prazo. Ao sair do escritório, Clara mal conseguia conter o sorriso. Foi uma vitória, pequena, mas real. Ela se sentia novamente uma profissional, uma pessoa útil, e não apenas uma esposa abandonada e fracassada. No caminho para casa, Dr. Azevedo ligou. Clara Mendes, tenho novidades. Ricardo contratou um advogado. Um bom, aliás. Eles vão tentar reduzir o valor da pensão alimentícia e limitar seus direitos aos bens comuns. Mas o apartamento é meu, Clara se indignou. Eu sei, mas eles podem exigir compensação pela reforma que foi feita durante o casamento ou por investimentos no apartamento. Não se preocupe, estamos prontos. Temos todos os documentos que comprovam que o apartamento era seu antes do casamento. Apenas esteja preparada para que o processo possa se arrastar. Tudo bem, Clara suspirou. Obrigada por avisar. À noite, enquanto colocava Léo para dormir, o menino de repente perguntou. Mãe, o papai me ama? Clara se sentou na beira da cama, acariciou o cabelo do filho. Claro que ama, meu sol. Então por que ele não vem? Porque ele não liga. O coração de Clara se apertou. Ricardo não havia ligado para o filho nenhuma vez durante todo esse tempo. Nenhuma vez perguntou como ele estava, nem ofereceu para se encontrar. O papai está muito ocupado agora, mas ele vai ligar. E se ele não ligar? Então você tem a mim, e eu vou amar você por 2. Combinado? Léo assentiu e a abraçou. Você é a melhor mãe do mundo. Clara saiu do quarto com lágrimas nos olhos. Como Ricardo pôde? Como alguém pode simplesmente esquecer o próprio filho? Ela ligou para o número dele. Chamou por um longo tempo, depois ele desligou. Ela mandou uma mensagem. Léo está esperando sua ligação. Você pode pelo menos falar com seu filho? A resposta veio meia hora depois. Não posso agora. Depois. Clara jogou o telefone no sofá. Depois? Quando é esse depois? Quando a criança parar completamente de esperar. No dia seguinte, no trabalho, Dona Silvia a chamou. Clara, sente-se, quero falar com você. Clara ficou alerta. O tom dela era sério. Dr. Castilho está muito satisfeito com o seu trabalho. Ele disse que quer continuar trabalhando com você. Ele tem vários projetos. E pensei no seguinte.
Talvez você devesse mudar para o cargo de designer interna? O salário será mais alto, mais a porcentagem dos projetos. Clara piscou. Não acreditava no que ouvia. Mas eu sou contadora. Era contadora. Sorriu Dona Silvia. E agora você pode se tornar quem sempre sonhou. Eu vejo como você se dedica a este trabalho. Isso é seu. Pense nisso. Clara saiu do escritório em estado de choque. Designer interna, seu sonho. O que ela buscou 20 anos atrás, quando acabou a faculdade. À noite, no treino, ela estava na esteira pensando na proposta. Será que ela conseguiria? Era assustador trocar a estabilidade da contabilidade pela incerteza da criação. Mas ela não merecia tentar? Não era hora de parar de viver com medo? Após o treino, a instrutora Isabela se aproximou dela. Clara, você mudou tanto nestas 3 semanas, e não apenas por fora, você está mais confiante, mais forte. Obrigada. Clara enxugou o suor da testa. Eu mesma sinto isso. Temos um grupo na academia para mulheres que estão passando por períodos difíceis na vida. Nos reunimos uma vez por semana, compartilhamos experiências, apoiamos umas às outras. Quer participar? Clara pensou. Mais um grupo de apoio. Mas por que não? Talvez ali ela encontrasse novas amigas, pessoas que a entenderiam. Sim, eu quero. Obrigada. Na quarta-feira à noite, aconteceu a primeira reunião no clube. 5 mulheres de diferentes idades estavam sentadas em uma pequena sala, bebendo chá e compartilhando suas histórias. Uma estava passando por um divórcio, assim como Clara. Outra havia perdido o emprego e estava lutando contra a depressão. Uma terceira estava se recuperando de uma doença. Cada uma tinha sua própria dor, mas todas estavam unidas pelo mesmo desejo: seguir em frente, não desistir. Eu pensava que, se meu marido fosse embora, eu morreria, disse Helena, uma mulher de 50 e poucos anos. Vivemos 30 anos juntos. E ele me deixou pela secretária. Fiquei 1 mês sem sair da cama. Depois entendi, ou eu continuaria ali, ou começaria a viver. Eu escolhi viver. Agora tenho meu próprio pequeno negócio. Viajo, encontro minhas amigas. E sabe o quê? Sou feliz, de verdade, talvez pela primeira vez na vida. Clara ouvia e entendia que ela estava no caminho certo. A dor não desapareceria imediatamente, mas a vida continuava e ela tinha direito a essa vida. Na quinta-feira, Clara tomou sua decisão. Ela escreveu para Dona Silvia. Eu aceito. Quero ser a designer interna. A resposta veio instantaneamente. Excelente. Discutiremos os detalhes amanhã. À noite, Clara estava sentada na varanda com uma xícara de chá, observando o pôr do sol. Há 3 semanas, seu mundo havia desabado. Ela pensou que era o fim, mas acabou sendo o começo. O começo de uma nova vida, que ela estava construindo por si mesma. O telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Olá, sou o advogado de Ricardo Aguiar. Meu cliente gostaria de discutir os termos do divórcio em um acordo extrajudicial. Você estaria disposta a uma reunião? Clara releu a mensagem várias vezes. Então Ricardo estava com medo do tribunal. Decidiu negociar. Interessante. Ela ligou para Dr. Azevedo. Recebi uma mensagem do advogado de Ricardo. Ele sugere um encontro. Ótimo, respondeu o advogado. É uma prática normal. Eu estarei com você na reunião. Não se preocupe, não vamos deixar que te prejudiquem. Obrigada. Clara desligou. Ela se levantou da poltrona e olhou para o próprio reflexo no vidro da janela. A mulher que a encarava era diferente. Não a mesma que chorava na janela há 3 semanas. Esta era mais forte, mais confiante, mais viva. Eu dou conta, disse ela ao seu reflexo. Eu com certeza dou conta. O encontro com o advogado de Ricardo foi marcado para sexta-feira no escritório de Dr. Azevedo. Clara se preparou para ele como para um exame, relendo documentos, ensaiando respostas para possíveis perguntas, escolhendo a roupa. Decidiu usar um terno cinza formal que havia comprado antes de Léo nascer e que agora lhe servia quase perfeitamente. Menos 6 quilos em 3 semanas. O progresso era visível. Ela chegou ao escritório 10 minutos antes do horário marcado. Dr. Azevedo já a esperava, com todos os documentos necessários espalhados sobre a mesa. O principal é manter a calma. Ele a instruiu.
Não reaja a provocações. Responda de forma clara e objetiva. Nós conhecemos nossos direitos e eles sabem disso. Exatamente às 2 horas, a porta se abriu e 2 pessoas entraram. O advogado de Ricardo, um homem de 40 e poucos anos de terno caro, com um olhar frio, e o próprio Ricardo. Clara não o via há quase um mês. Ele parecia cansado, envelhecido, olheiras sob os olhos, mais cabelos grisalhos. Olá, disse o advogado secamente, sentando-se em frente. Eu represento os interesses de Ricardo Aguiar. Gostaríamos de resolver as questões do divórcio sem tribunal, de forma civilizada. Ouvimos suas propostas. Dr. Azevedo assentiu. O advogado tirou uma pasta de documentos. Meu cliente concorda com o divórcio. Está disposto a pagar pensão alimentícia no valor de R$3.000. R$3.000 por mês, o que é significativamente inferior aos 25% legais. Mas, considerando que ele terá outro filho, 25% da renda é o que determina da lei, interrompeu o Dr. Azevedo. A existência de outro filho não anula as obrigações para com o primeiro. Mas sejam razoáveis. O advogado se inclinou para a frente. Meu cliente está disposto a fazer um acordo. Além disso, ele gostaria de discutir a divisão dos bens. Que bens? Clara não se conteve. O apartamento é meu, herdei de meus pais antes do casamento. Mas a reforma foi feita durante o casamento. O advogado olhou os documentos. Com dinheiro comum, meu cliente tem direito à compensação. Avaliamos em R$300.000. Lhe é R$300.000. Isso é um absurdo. Dr. Azevedo tirou seus próprios papéis. A reforma foi feita 10 anos atrás. O desgaste é de pelo menos 50%. Além disso, seu cliente residiu neste apartamento gratuitamente durante todos esses anos, o que já é uma compensação. Os advogados começaram a discutir, jogando com números e artigos da lei. Clara ficou sentada, observando Ricardo. Ele evitava o olhar dela, olhava para a janela ou para o celular. Ricardo, ela o chamou baixinho. Ele estremeceu e levantou os olhos. Você pensou em Léo, nem que fosse uma vez? Você não ligou para ele há quase um mês. Ele está esperando. Pergunta por você toda a noite. Ricardo encolheu o ombro. Estou ocupado. Ligo em breve. Em breve? Quando é em breve? Quando seu segundo filho nascer e você esquecer completamente o primeiro. Clara, não precisa disso. Tentou pará-la Dr. Azevedo, mas ela não conseguia parar. Tudo o que estava acumulado dentro dela explodiu. Você amarelou, Ricardo. Ficou com medo da responsabilidade e fugiu. É mais fácil para você começar do zero, com uma garota jovem, do que resolver os problemas em nossa família. Você é um egoísta. Sempre foi. Ricardo se levantou, o rosto vermelho. Você me levou a isso, com sua aparência, seu choramingo, sua impotência. Eu não podia mais viver assim. Então por que não foi embora antes? Clara também se levantou. Por que esperou até encontrar uma substituta? Por que me humilhava em vez de dizer honestamente que o amor acabou? Porque eu tinha pena de você, gritou Ricardo. Pensei que você não conseguiria se virar sozinha. Pensei que você desabaria sem mim. E então, estou dando conta. Clara deu um passo em direção a ele. Não desabei. Talvez você estivesse apenas com medo de que eu desse conta muito bem, que eu percebesse como era fácil respirar sem as suas críticas constantes? Um silêncio pairou. Os advogados se entreolharam. Acho que devemos fazer uma pausa, disse o advogado de Ricardo. Acho que devemos continuar pela via judicial, disse Dr. Azevedo com firmeza. Senhores, nos encontraremos no tribunal. Ricardo pegou o paletó e saiu, sem sequer se despedir. O advogado dele recolheu os documentos e o seguiu. Quando a porta se fechou, Clara caiu na cadeira, as mãos tremendo. Me desculpe, ela ofegou. Não me contive. Tudo bem, Dr. Azevedo lhe serviu água. Às vezes é útil dizer tudo na cara. Agora sabemos exatamente a posição deles. Vão tentar pressionar, intimidar, mas a posição deles é fraca. Não se preocupe, vamos ganhar essa causa. Ao sair do escritório, Clara sentiu um estranho alívio. Ela disse a Ricardo tudo o que pensava. Não se calou, não aguentou, não engoliu a ofensa, ela desabafou. E isso foi o certo a fazer.
No caminho para casa, Alice ligou. Clara, como foi o encontro? Normal. Ele tentou negociar, mas não cedemos. Ótimo. Escuta, você está livre no domingo? Quero te apresentar a alguém. É alguém. A quem? Clara ficou cautelosa. Um colega meu, André. Um cara legal, divorciado, 2 filhos. Inteligente, honesto. Acho que vocês terão o que conversar. Alice, é cedo. Clara suspirou. Eu nem me divorciei ainda, de fato. Não estou falando de um encontro romântico. Apenas para se conhecerem. Talvez vocês se tornem amigos. Você precisa ampliar seu círculo social, não pode ficar sozinha em casa. Clara pensou. Talvez fosse mesmo a hora. Não por romance, é claro, mas por convivência humana normal. Tudo bem, ela concordou. Eu vou. À noite, quando Léo já estava dormindo, Clara estava no computador trabalhando na visualização do projeto para Dr. Castilho. O trabalho a absorvia tanto que ela não via o tempo passar, escolhendo cores, arrumando móveis, experimentando a iluminação. Em um momento, ela parou e olhou para a tela. Estava ficando bonito, de verdade, talvez até melhor do que seus trabalhos de 10 anos atrás. Ela se levantou, foi até o espelho, olhou para si mesma criticamente. O rosto havia emagrecido, as maçãs do rosto mais definidas. Os olhos não estavam mais sem brilho, havia um novo brilho neles. Sim, ela ainda estava longe da garota esbelta que um dia foi. Mas estava no caminho. E, o principal, ela se sentia viva novamente. O telefone vibrou. Mensagem de Helena, do grupo de apoio. Meninas, vamos nos encontrar no sábado. Ir a uma cafeteria, conversar de coração. Clara sorriu e respondeu, com prazer. Ela foi dormir com a sensação de que a vida estava se ajeitando. Lenta, gradualmente, mas se ajeitando. O sábado amanheceu ensolarado e quente. Clara se encontrou com as mulheres do grupo de apoio em uma pequena e aconchegante cafeteria no centro da cidade. Eram 6 no total. Helena, Isabela da academia, 2 mulheres do grupo online e mais uma novata que estava apenas começando seu caminho após o divórcio. Elas se sentaram em uma mesa grande perto da janela, beberam café, compartilharam notícias. O ambiente era acolhedor, quase familiar. Ali não era preciso fingir que estava tudo bem. Ali se podia ser quem se era. Ontem fui ao teatro pela primeira vez em 6 meses, contou Patrícia, uma das mulheres. Sozinha. Antes, achava que era vergonhoso sair sem um par. E sabem de uma coisa? Eu adorei. Assisti a peça sem me distrair com ninguém, completamente imersa. Foi maravilhoso. Eu me matriculei em um curso de inglês. Compartilhou outra. Sempre quis aprender, mas meu marido dizia que era perda de tempo e do dinheiro. Agora ninguém me manda. Clara ouvia e entendia. Cada uma delas estava recuperando o direito à própria vida, em pequenos passos, mas avançando. E eu tenho novidades, disse ela. Estou mudando de profissão, de contadora para designer, voltando ao que sonhava há 20 anos. Caramba! Helena levantou a xícara. A coragem, aos novos começos. Elas brindaram e Clara sentiu algo aquecer por dentro. Ela o havia feito amigas, amigas de verdade, que a entendiam sem palavras. Depois da cafeteria, elas foram às compras. Isabela arrastou Clara para uma loja de esportes. Você precisa de roupas de treino decentes, disse ela. E não dessas calças folgadas. Precisa ver seu corpo, ver como ele está mudando. Isso motiva. Clara resistiu, mas Isabela foi inflexível. No final, elas escolheram vários conjuntos, leggings e tops, coloridos e bonitos. Quando Clara experimentou um deles e se olhou no espelho, a primeira reação foi constrangimento. As leggings apertavam o quadril, o top realçava a da barriga. Não gostei, ela disse. Agora olhe de novo. Isabela ficou ao lado dela. Não olhe para o que você não gosta. Olhe para o que já mudou. Está vendo? As pernas estão mais firmes, os braços também. A postura está melhor. Você não é mais a mesma de um mês atrás. Clara olhou mais de perto. E era verdade. As mudanças eram pequenas, mas estavam ali. Vou levar, ela disse com decisão.
À noite, em casa, desfazendo as sacolas de compras, Clara se pegou sorrindo. Simplesmente assim, sem motivo. Quando foi a última vez que ela sorriu assim, sem motivo? O domingo começou com uma corrida matinal. Clara se levantou cedo, antes que Léo acordasse, vestiu um dos conjuntos novos e saiu. Correu devagar, por pouco tempo, apenas 20 minutos, mas era o tempo dela, o esforço dela, a vitória dela sobre si mesma. Depois do almoço, ela foi para a casa de Alice. A prima morava em uma casa na periferia com jardim e varanda. Quando Clara chegou, já havia convidados, alguns casais com filhos, preparando churrasco, tocando música. Clara, este é o André. Alice a apresentou a um homem de 40 e poucos anos. Meu colega, de quem eu te falei. André era alto, de rosto agradável e olhos gentis. Ele sorriu e estendeu a mão. Muito prazer. Alice falou muito bem de você. Só coisas boas, espero. Clara apertou a mão dele, exclusivamente. Ela disse que você é uma designer talentosa. Eles conversaram de forma fácil e descontraída. André era programador, havia se divorciado há 2 anos, criava 2 filhos, um menino e uma menina. Ele não fazia perguntas incômodas, não invadia sua privacidade, apenas falava sobre si, ouvia as histórias dela. Sabe qual é a coisa mais difícil depois de um divórcio? Ele perguntou, enquanto estavam sentados na varanda com taças de suco. Acreditar que você pode ser feliz de novo, que a vida não acabou. No primeiro ano, eu era como um zumbi. Trabalho, filhos, casa e só. Depois entendi que não podia ser assim. É preciso viver, viver de verdade. E como você começou para algum toco com abus? Perguntou Clara. Com pequenos passos. Entrei na natação, comecei a ler livros que adiava há anos, encontrei velhos amigos. Depois, aos poucos, surgiram novos hobbies, novas pessoas. E agora, há 2 anos, sou feliz à minha maneira, mas sou feliz. Clara ouvia e pensava, talvez seja essa a receita. Pequenos passos, fazer algo por si mesma todos os dias, não esperar por uma grande reviravolta, apenas seguir em frente. Quando eles estavam indo embora, André disse, foi muito bom te conhecer. Quem sabe a gente se encontra de novo, só para conversar. Acho que somos parecidos. Ambos estamos aprendendo a viver de novo. Sim, Clara concordou. Vamos nos encontrar. Eles trocaram números de telefone. Clara não sentia nada romântico por André, mas havia uma pessoa que a entendia sem palavras. E isso era importante. Em casa, a esperava uma surpresa. Sobre a mesa havia um bilhete de Léo, desenhado com lápis de cor. Mamãe, você é a melhor. Eu te amo. Ao lado, um desenho. Ela e Léo de mãos dadas. E ao redor, sol, flores e um arco-íris. Clara apertou o desenho contra o peito e sorriu em meio às lágrimas. Era por isso que ela estava lutando. Por esse menino, pelo futuro deles. À noite, quando Léo já estava dormindo, Clara abriu o notebook e verificou o e-mail. Uma mensagem de Dr. Castilho. Clara, a visualização está excelente. Estou impressionado. Quando você pode começar a implementação do projeto? E mais, tenho mais 2 projetos. Gostaria de discutir com você a possibilidade de uma colaboração permanente. Clara releu o e-mail 3 vezes. Colaboração permanente, mais projetos. Isso significava renda estável, a oportunidade de se desenvolver no trabalho que amava. Ela digitou a resposta. Estou pronta para começar a qualquer momento. Terei prazer em discutir a colaboração futura. Ao enviar a mensagem, ela se recostou na cadeira e olhou para a janela. 1 mês atrás, seu mundo havia desabado. Ela pensou que era o fim, mas acabou sendo o começo. O começo de uma nova vida, a vida dela. O telefone vibrou. Mensagem de André. Obrigado pela noite agradável. Você é uma mulher incrível. Não permita que ninguém te diga o contrário. Clara sorriu. Talvez ela fosse incrível mesmo. Talvez sempre tenha sido, e apenas havia se esquecido disso. Passaram-se 2 semanas. Clara havia mudado oficialmente para o cargo de designer interna, e sua vida mudou radicalmente. Agora, ela não chegava ao trabalho às 8 da manhã para ficar sentada em cima de relatórios chatos, mas sim às 10,
para se encontrar com clientes, discutir projetos, concretizar ideias. O projeto para Dr. Castilho foi lançado com sucesso e ele de fato lhe ofereceu mais 2 projetos, uma cafeteria e uma casa particular. Clara trabalhava até tarde, mas era um tipo de cansaço diferente, não exaustivo, mas inspirador. Menos 10 quilos. As calças jeans velhas, que não fechavam há 6 meses, agora estavam largas. O rosto emagreceu, as maçãs do rosto ficaram mais definidas. No espelho, ela via uma mulher que quase havia esquecido. Confiante, viva, radiante. André se tornou seu amigo. Eles trocavam mensagens quase todos os dias, compartilhavam notícias, às vezes se encontravam para passear com as crianças. Não havia nada de romântico entre eles, mas havia apoio, compreensão, amizade. Certa noite, enquanto estavam sentados no parque, observando as crianças brincarem no parquinho, André disse: "Sabe, eu olho para você e me surpreendo. Em 1 mês e meio você mudou tanto. E não só por fora. Você brilha por dentro." "É mesmo?" Clara sorriu. "É verdade. Quando nos conhecemos, você parecia quebrada, acuada. E agora você é como uma fênix, que renasceu das cinzas." "Talvez seja isso," Clara disse pensativa. "Talvez eu precisasse queimar até as cinzas para começar de novo." Naquela noite, ao chegar em casa, ela pegou seu diário, que havia começado a escrever após a saída de Ricardo. Releu as primeiras anotações, cheias de dor, desespero, ódio por si mesma. E depois leu as últimas, sobre novos projetos, sobre os treinos, sobre os encontros com as amigas, sobre os planos para o futuro. Dia 45. Hoje, pela primeira vez em muitos anos, olhei para mim no espelho e não desviei o olhar. Ainda não estou onde quero estar, mas já não estou onde estava, e isso é o principal. No dia seguinte, Dr. Azevedo ligou e informou que a data do julgamento estava marcada para daqui a 2 semanas. "Esteja preparada", ele avisou. "O advogado de Ricardo tentará apresentá-la como uma pessoa instável, incapaz de cuidar plenamente do filho. Precisamos de provas do contrário." "Que provas?" Clara ficou preocupada. Um atestado do trabalho sobre seu cargo e salário. Um parecer da escola infantil de Léo sobre você ser uma mãe responsável. Talvez depoimentos de vizinhos ou conhecidos. Tudo que comprove sua estabilidade. Clara começou a reunir os documentos. Dona Silvia escreveu com prazer um atestado, onde destacou o profissionalismo e a responsabilidade dela. A professora de Léo também deu um parecer positivo. A vizinha Marisa concordou em testemunhar, mas o mais importante, Clara se sentia forte. Ela não tinha mais medo do tribunal, que Ricardo e o advogado dele tentassem o que quisessem. Ela tinha a prova de que era uma mãe digna e uma profissional realizada. 1 semana antes do julgamento, Ricardo ligou inesperadamente. Não mandou mensagem, ele ligou. "Clara, precisamos conversar." A voz dele estava cansada. "Fale o que for, não por telefone. Vamos nos encontrar." "A sós. Sem advogados. Onde e quando?" "Amanhã, naquela cafeteria onde nos conhecemos. Lembra?" Ela se lembrava, a cafeteria de estudantes perto da antiga faculdade deles. 20 anos atrás, eles conversaram ali pela primeira vez. Se beijaram pela primeira vez. Tudo bem, às 6 da tarde. No dia seguinte, Clara chegou à cafeteria exatamente às 6 horas. Ricardo já a esperava numa mesa perto da janela. Havia 2 xícaras de café na frente dele, uma com leite e uma preta. Ele se lembrava que ela gostava de café com leite. "Oi", ela disse, sentando-se em frente. "Oi." Ricardo levantou os olhos para ela e ela viu confusão neles. Você emagreceu. Está com uma ótima aparência." "Obrigada." Um silêncio constrangedor pairou. "Clara, eu quero pedir desculpas", ele finalmente conseguiu dizer. "Pelo que eu disse a você, pela forma como te tratei. Foi errado." Clara ouviu em silêncio. "Eu fui egoísta. Pensei apenas em mim, nos meus desejos, nas minhas ambições. Esqueci que tinha uma família, que era responsável por você, por Léo. Por que você está me dizendo isso agora?" perguntou Clara. Ricardo passou a mão pelo rosto. "Porque eu percebi. Cometi um erro. Vanessa,
ela não é quem eu pensava que fosse. Quando a gravidez começou, vieram os caprichos, as exigências. Ela quer um apartamento caro, um carro, uma babá para o bebê. Está sempre me comparando com os maridos das amigas. Diz que eu ganho pouco. Clara sorriu sem humor. E o que você quer ouvir de mim? Que eu te perdoo? Que estou pronta para te aceitar de volta? Eu não sei, Ricardo admitiu honestamente. Eu só entendi que com você eu estava bem, estável, seguro. Você nunca exigiu mais, me aceitava do jeito que eu era. Porque eu não sabia que merecia mais, Clara disse baixinho. Porque você me convenceu de que eu não era nada, que tive sorte de você estar comigo. Mas quer saber, Ricardo? Eu entendi. Foi você quem teve sorte de eu ter ficado com você por todos esses anos. Ricardo levantou a cabeça, olhou para ela, surpreso. 20 anos eu vivi por você, Clara continuou, sentindo a confiança crescer em seu interior. Eu me adaptei a você, sacrifiquei meus sonhos, fechei os olhos para os seus defeitos. E você? Você fugiu na primeira dificuldade. Encontrou uma garota jovem que parecia perfeita para você. Mas sabe qual é o seu problema? Você procura o ideal e o ideal não existe. Vanessa também não é perfeita e a próxima mulher também não será. Clara, não. Deixe-me terminar. Eu sou grata por você ter ido embora. De verdade, porque se você não tivesse ido, eu ainda seria aquela mulher assustada e infeliz, que se achava indigna de amor. E agora eu entendo. Eu sou digna. Eu sou talentosa, forte, bonita, e eu vou encontrar alguém que valorize isso. Ricardo ficou sentado em silêncio, sem palavras. Clara se levantou, pegou a bolsa. Eu não quero arruinar sua vida, Ricardo. Não quero vingança. Eu quero justiça. Pensão alimentícia para Léo é sua obrigação, não um favor. Você continuará sendo o pai dele, e eu nunca vou colocar nosso filho contra você. Mas eu e você não existimos mais e nunca mais existiremos. Ela saiu da cafeteria sem olhar para trás, caminhou pela rua e, pela primeira vez em meses, sentiu-se absolutamente livre. Ela disse tudo o que queria dizer, se libertou do peso do passado. Uma semana depois, aconteceu o julgamento. Clara chegou de terno formal, com o cabelo bem arrumado e maquiagem leve. Dr. Azevedo estava sentado ao lado dela. Todos os documentos necessários estavam sobre a mesa em frente a eles. Ricardo estava sentado no lado oposto do tribunal com seu advogado. Ele parecia abatido e evitava olhar para ela. O advogado de Ricardo tentou apresentar Clara como uma pessoa instável, citando a licença médica por exaustão nervosa. Mas Dr. Azevedo rebateu facilmente, apresentando os atestados do novo emprego, os pareceres, os depoimentos das testemunhas. Minha cliente não apenas superou uma situação difícil, ele disse, mas também conseguiu sair dela mais forte, mais realizada. Ela mudou para um trabalho mais promissor, faz exercícios, participa ativamente da vida do filho. Enquanto isso, o réu, em 1 mês e meio após deixar a família, não ligou para o filho nenhuma vez, nem se interessou pela vida dele. A juíza analisou os documentos com atenção, fez perguntas e depois anunciou uma pausa para a decisão. Clara saiu para o corredor, sentou-se num banco. As mãos tremiam, mas não de medo, sim de tensão, da consciência de que o futuro dela estava sendo decidido naquele momento. André enviou uma mensagem. Como estão as coisas? Vai dar tudo certo, acredito em você. Helena escreveu. Aguenta firme, amiga, você é forte. Alice. Estou com você, irmãzinha. Clara sorriu. Ela tinha apoio. Apoio real e sincero de pessoas que acreditavam nela. Meia hora depois, eles foram chamados de volta à sala. A juíza leu a decisão. O casamento entre as partes está dissolvido. O filho menor de idade permanecerá morando com a mãe. O pai é obrigado a pagar pensão alimentícia no valor de 25% dos rendimentos mensais. O regime de visitas será a cada 2 fins de semana e 1 mês de férias de verão. Não haverá divisão dos bens comuns, pois o imóvel pertencia à autora antes do casamento. Clara respirou fundo. Vitória. Uma vitória completa e incondicional. Ao sair do tribunal, ela viu Ricardo parado perto do carro. Ele estava fumando, o que ele não fazia antes. Clara! Ele a chamou. Ela parou.
Posso ligar para o Léo hoje à noite? Claro, ele vai ficar feliz. E eu realmente quero participar da vida dele. Vou visitá-lo conforme o que o tribunal decidiu. Tudo bem, Clara assentiu. Ele precisa disso. Ele precisa de um pai. Você realmente está incrível, Ricardo disse de repente. Não só emagreceu. Você está diferente, forte, confiante. Eu fui um idiota. Foi, Clara concordou. Mas sabe de uma coisa? Fico feliz que tudo tenha acontecido assim. Se você não tivesse ido embora, eu nunca saberia do que sou capaz, nunca voltaria a ser eu mesma, de verdade. Ela se virou e caminhou em direção ao metrô. Não olhou para trás. Este capítulo de sua vida estava encerrado. À noite, em casa, Clara abraçou Léo e sentou-se com ele no sofá. Meu sol, precisamos conversar. O julgamento foi hoje. Agora, eu e o papai não somos mais casados. Mas você continua sendo o filho dele, e ele te ama. Ele vai vir te visitar a cada 2 semanas, e vocês vão passar um tempo juntos. E você não vai ficar triste? Perguntou Léo, abraçando-a. Não, meu anjo, não vou ficar triste, porque eu tenho você, e eu também tenho um trabalho que amo, e amigos, e uma vida nova, e nós vamos ser felizes, eu prometo. Então eu também não vou ficar triste. Léo decidiu. Mãe, é verdade que o papai vai ligar? É verdade, hoje à noite. E Ricardo realmente ligou. Clara entregou o telefone para Léo e saiu para a varanda, deixando-os conversar a sós. Ela ficou ali, olhando para a cidade, ouvindo a voz do filho, que falava animadamente com o pai sobre a escola, os brinquedos novos, sobre como ele e a mãe tinham ido ao parque. O telefone vibrou. Mensagem de Dr. Castilho. Clara, quero te oferecer o cargo de designer-chefe da minha empresa. Estamos abrindo um escritório de design. Interessada? Clara releu a mensagem várias vezes. Designer-chefe, escritório próprio. Era mais do que um sonho. Era uma vida completamente nova. Ela respondeu. Muito interessada. Vamos discutir os detalhes. Depois, sentou-se na poltrona da varanda, abraçou os joelhos e sorriu. Há 1 mês e meio, ela estava parada na janela, sem saber como seguir em frente. Achava que sua vida tinha acabado, que ela era uma mulher gorda, patética e indesejada. E agora ela estava livre. Tinha um trabalho interessante, perspectivas de carreira, um filho amoroso, amigos de verdade. Ela havia perdido 15 quilos e continuava a trabalhar em si mesma. Não por causa do ex-marido, não para provar nada a ninguém, mas por causa de si mesma, porque ela entendeu que merecia isso. Na manhã seguinte, quando Ricardo veio buscar suas últimas coisas do depósito, ele viu um bilhete sobre a mesa, abriu, leu e gelou. Ricardo, quando você foi embora, pensei que ia morrer, que não ia superar, que o meu mundo havia desabado. Mas sabe o que aconteceu? Eu não morri. Eu renasci. Enquanto você viveu comigo, eu esqueci quem eu realmente era. Esqueci meus sonhos, meus talentos, minha força. Eu me dissolvi no papel de sua esposa. Me perdi. Você me humilhou por causa do meu peso extra. Me chamou de vaca. Foi embora com uma amante jovem. E sabe pelo que sou grata? Por você ter me forçado a acordar. Eu não emagreci por você. Eu não encontrei o emprego dos sonhos para te provocar. Eu fiz tudo isso por mim mesma, porque percebi que mereço isso. Você estava procurando por alguém jovem e bonita. Encontrou. Espero que esteja feliz. E eu me encontrei. E isso vale mais do que qualquer relacionamento. Obrigada por ter ido embora. Foi o melhor presente que você poderia me dar. PS. Estou abrindo meu próprio escritório de design. O que eu sonhava há 20 anos. Antes tarde do que nunca. Adeus, Ricardo. Clara Ricardo ficou parado com o bilhete nas mãos, e tudo se apertou por dentro. Ele havia perdido aquela mulher, perdido irremediavelmente. E de repente, com uma clareza aterrorizante, ele entendeu. Ele não havia perdido uma dona de casa lamentável e submissa. Ele havia perdido uma mulher forte, talentosa e incrível, que só precisava de uma chance para abrir as asas. E agora era tarde demais. Ela havia voado e nunca mais voltaria. Às vezes, a gente precisa cair bem fundo
para encontrar força para se levantar de novo. Eu achei que minha vida tinha acabado, mas foi ali que tudo recomeçou. Quando decidi não desistir de mim mesma. Hoje eu entendo. Ninguém além de você pode dizer o que você merece ou quando deve ser feliz. Ser forte não é nunca chorar, é secar as lágrimas e seguir em frente, um dia de cada vez. Se você pensa como eu e gostou da minha história, deixa o seu like para eu saber que você tá comigo. Me conta aí nos comentários. De qual cidade e que horas você tá me ouvindo? Se quiser me apoiar nessa caminhada, pode mandar uma pequena doação. Obrigada por me ouvir e por dividir seu tempo comigo. Para mais histórias de vida como essa, dá uma olhada nos outros vídeos do canal e se inscreve. Na tela tem 2 novas histórias que você vai adorar. Clique em uma delas e vem comigo. Um beijo!